Meu Deus, não fazem isso. Bom, saudações cordiais a todos os irmãos que nesse instante já nos estão a acompanhar. Eu faço necessariamente esta live na forma de denúncia pública para levar à consideração de quem de direito de que a nível da AGT as coisas não estão a caminhar bem. Eu quero lhe pedir encarecidamente que ajude na partilha desta informação, porque ela precisa veicular até as mais altas autoridades desse país no sentido e no intuito de se repor à normalidade da situação. Eu estou agora aqui na segunda repartição fiscal da AGT, depois de ter saído da AGT, dos serviços locais da AGT, junto da Praça do Cantintom. O que é que se constatou? O que é que se constatou em concreto? Bom, há um grupo de comerciantes a nível da Praça do Cantintom que têm as suas lojas, espécie de cantinas. Como podem saber, essas lojas, espécie de cantina, fazem parte de alguns dos regimes à luz do que dispõe o Código Geral Tributário. E o regime de que eles fazem parte, por força da natureza, por força da dimensão, por força da atividade, do tipo, do qualificador empresarial, eles constam do regime de exclusão para efeito de pagamento do IVA. Desde sempre, desde a sua constituição, muitas delas já têm a empresa há mais de 2 anos, outras têm há mais de 5 anos, já devidamente constituída. Empresas legalizadas, perceba. As empresas foram obrigadas a constituir um grupo de assessores ligados à área da contabilidade, para que fossem esses, mediante credenciamento, a representarem os interesses das empresas junto da AGT. E são esses contabilistas que mensalmente se propõem, no interesse das empresas, pagarem os impostos de selo, porque os impostos de selo são mensais. Mensalmente eles fazem a liquidação do imposto de selo. Mas, repara, à luz da lei anterior, que foi precisamente alterada com esta nova lei do Código Tributário, o volume negocial para que se constasse, por exemplo, ao regime simplificado, porque estamos a falar precisamente de 3 regimes: o regime de exclusão de não pagamento do IVA, o regime simplificado, que já paga IVA a 7%, e o regime geral, que é de escalão mais alto. Mas essas cantinas fazem parte do regime de exclusão. Desde sempre nunca pagaram IVA porque estão exclusos em razão da lei, porque a lei dispõe que aquele sujeito passivo, no caso, os agentes comerciais, que não conseguem durante o ano econômico, o exercício do ano econômico, produzir um volume financeiro de qualquer coisa orçada em 25 milhões de kwanzas, menos de 25 milhões de kwanzas, não podem estar abrangidos sobre o imposto do valor acrescentado. Não pagam IVA. Estranha-nos que há uma semana as lojas pertencentes a esses irmãos estrangeiros, desde guineense, desde eritreu e tantos outros, foram bruscas, arbitrárias, abusivamente fechadas, sem haver um único processo. Porque aqui o que me faz espécie,
o que indigna-me, o que de facto arrepia-me a sensibilidade, é saber que não houve sequer um único processo. Ou seja, o Código Geral Tributário ordena que para haver a aplicação de uma medida punitiva em razão de uma infração cometida, é necessário primeiro saber qual é o tipo de infração que foi cometida. Estamos a falar de um crime tributário ou estamos a falar de uma transgressão tributária? É assim que, em razão do tipo de infração, deverá se abrir, se instaurar um competente processo. Claro, porque ninguém pode ser ouvido, ninguém pode ser punido sem ser ouvido, ninguém pode ser condenado sem arguir o seu direito de defesa. E manda a lei que, se haver alguma das infrações, do tipo de infrações que aqui acabei de elencar, deve, no caso, o órgão competente instaurar o competente procedimento o competente procedimento administrativo. No caso, se tratar de uma transgressão administrativa, ou se não for uma infração do tipo administrativo, deve, junto do tribunal competente, para efeito de execução fiscal, intentar a competentação. Ora, eu estive na praça e aí a rede estava totalmente mal, não consegui fazer a live no terreno para demonstrar quantas são as lojas que foram abusivamente seladas, fechadas mediante um simples aviso de encerramento. Mas o aviso não é para encerrar. É um despacho devidamente fundamentado que pode, e aqui o encerramento é um ato de última ratio, não havendo alternativa, não havendo, ou seja, esgotando todo o procedimento tributário, esgotando todas as formalidades rigorosamente exigíveis. Última ratio, medida de última ratio. Ora, mas eu digo, está-se a boicotar o Presidente da República em que termos? Claramente, isso fica claro e evidente. Eu estou a sair agora aqui, podem constatar, do edifício da segunda repartição fiscal. Eu fui ter com o chefe da repartição fiscal, o chefe local. Parece que não se encontra, mas fui recebido pelo seu adjunto. Ora, para além de ter vindo ter com o chefe da repartição fiscal, quando estive no Cantintó, eu socorri-me a título preliminar ao digno procurador magistrado junto daquela unidade policial para pedir uma intervenção prévia para a reposição da legalidade. Se não há um processo, encerrou com base em quê aquelas lojas? Há mais de uma semana não estão a produzir. Os danos, os prejuízos são irreversíveis. Trabalhadores estão ao relento, com os salários comprometidos, claramente porque não vão vencer, porque a empresa não está a render. Esses agentes comerciais são agentes ativo do Tesouro Nacional, da economia nacional, enquanto parceiros do Estado. No âmbito do exercício da atividade comercial, esses são os grandes parceiros do Estado. Ora, não tem outro entendimento, porque eles dizem que se trata de uma ordem que, embora reconheçam ser ilegal e arbitrária, se trata de uma ordem superior. O que queremos saber quem deu essa ordem superior. Eu não acredito que a senhora ministra Vera Davis, uma senhora de quem prezo alguma admiração e respeito, poderia querer andar à margem da lei. Eu não acredito que esta ordem está vindo da ministra Vera Davis, que me façam prova concreta. Agora, repara aqui um pormenor. Quem vai reparar, quem vai ressarcir os danos materiais, patrimoniais, financeiros, pecuniários que esses agentes estão a sofrer? Ora, então não era o Presidente da República que durante o primeiro mandato e agora um pouco neste segundo mandato, que andou a fazer uma digressão por vários países? O senhor andou por quase todos os países que fosse necessário para ir cooptar novos investidores para ver se pudessem investir a nível da nossa economia nacional. Nós vimos uma digressão exponencial, como nunca antes vista, do senhor Presidente da República. A pergunta que se coloca é, então se precisa de investidor para investir cá dentro
do nosso país para rentabilizar a nossa economia, para impulsionar a macroeconomia nacional, para galvanizar, dinamizar a nossa economia nacional. Por que que estamos a abusar? Por que que estamos a pisotear? Por que que estamos a banalizar aqueles agentes que já estão cá no mercado e que também são estrangeiros e que merecem igualdade de tratamento com relação a qualquer outro agente comercial, como se não merecem dignidade, tratamento com dignidade? Ora, mesmo que por hipótese estivessem em dívida de alguma prestação não liquidada, a lei dá várias aberturas, várias nuances para se pagar uma dívida. Olha aqui, o próprio Código Geral Tributário permite que o sujeito passivo, no caso o agente comercial, tenha a possibilidade, uma faculdade, uma prerrogativa legal de pagar a sua dívida num prazo de 24 meses, basta que requeira. Ora, este é um promenor. Um outro promenor: se houvesse um processo propriamente instaurado, significa dizer que ao sujeito passivo da relação jurídico-contratual, à luz do direito comercial, lhe seria dado o direito de se defender mediante a apresentação de uma nota de acusação. É o que diz a lei. Diante da recebida a nota de acusação, ele teria 20 dias para arguir a sua defesa. Com base em que a AGT do Cantinton está a cobrar arbitrariamente dívidas não existentes. Ora, vou-vos fazer entender o seguinte. O que consta, a questão de fundo é exatamente a seguinte. Por favor, ajudem a partilhar essa mensagem, porque naturalmente eu vejo que essa gente está a combater o Presidente da República. O senhor Presidente, que em razão da situação que o país vive, precisa de recuperar a sua imagem política governativa, está a ver todos os dias a nascer um punhado de gente com interesses altamente inconfessos e que estão exatamente a conflutuar com aquilo que são os seus ideais no âmbito do seu consulado, no âmbito do seu executivo. Porque não estou a ver um Estado, um governo que está a precisar de agentes que investam no país, que ajudam a participar com seus tributos para a economia nacional desenvolver, que irá aborrecer, que irá vilipendiar, que irá ostratizar aqueles agentes que estão legal. Imagina, ele está legal, ele tem a certidão comercial, ele tem o seu alvará comercial, ele tem a contabilidade organizada, ele tem o seu grupo de contabilistas ali permanentemente em prontidão para pagar os seus tributos. Então, por que estão a esforçar? Porque aqui a questão de fundo é, eles dizem que sempre pagaram no regime de exclusão, porque o seu negócio, o volume negocial não chega ao limite, ao teto limite de que a lei dispõe para que eles pudessem fazer parte do regime, o regime simplificado. Mas a AGT, segundo o que eles contam, está a esforçá-lo, quer dizer, de forma livre, arbitrária, abusiva, deliberada, colocou-los automaticamente no regime simplificado, mesmo eles tendo apresentado o relatório e conta do exercício econômico do ano anterior, que dá conta qual é o volume de valor que durante o ano conseguiu produzir, não querem saber disso. O que eles dizem, temos ciência que de facto é uma medida abusiva, mas são ordens superiores e contra ordens superiores não podemos fazer nada. O Presidente da República havia dito que qualquer ordem superior tem que ter rosto, tem que ter uma identidade. Quem é esta ordem superior? Quem é essa ordem superior? Reparem só como é que estamos a ajudar a desgraçar esse país. Reparem como é que nós estamos a fechar o progresso dessa nação. Eu digo sempre, ainda que a nível do domínio político, a mim não me importa quem esteja a governar, o que me importa é que o país avança, o que me importa é que Angola avança. Mas agora eu pergunto, quem é que teria tamanha ousadia de colocar compulsivamente agentes comerciais que constam
do regime de exclusão, de não pagamento do IVA, para o regime simplificado, para lhes forçar a pagar o IVA fora dos marcos da legalidade. Quem o faria? Este é um assunto que eu quero colocar à senhora ministra, porque a AGT, o Ministério das Finanças, superintende a AGT, com a devida ressalva. Eu quero perguntar se esta é a orientação da senhora ministra das Finanças. Se esta é a orientação da senhora ministra das Finanças. Com este ato, não tenhamos dúvidas nenhuma, com todas as insuficiências obrigado. Com todas as insuficiências que o governo atual tem demonstrado, mas não haja dúvida que estão a boicotar, estão a combater, estão a tentar criar impedimento, estão a complicar, mesmo até no âmbito do simplifica, não complica, estão a complicar todo um sistema. Ora, aqui queremos apelar muito seriamente, quer ao PCA da AGT, quero a senhora ministra das Finanças, para olhar com o máximo de preocupação e sentido de responsabilidade acrescida este cenário que está totalmente horrendo. É uma violação das mais gritantes, das mais grosseiras possível. Porque eu não posso pagar por um regime do qual não estou enquadrado. Se o meu regime é da não exclusão, você não pode me dizer, não, tu tens que pagar de qualquer forma por regime simplificado, porque é uma ordem superior. Então, meus irmãos, com todo o respeito, eu acho que se vocês ouvirem o depoimento desses irmãos guineenses e eritreus e entre outros malianos, vocês vão lacrimejar. Os senhores estão a perguntar, mas qual é o mal que nós fizemos? Nós pagamos os impostos de selo recorrentemente todo o final do mês. Nós temos a nossa contabilidade organizada. Nós temos as nossas empresas devidamente constituídas e legalizadas. Então, mas o Estado está a pedir parceiros econômicos. Está a combater os parceiros econômicos. Esses maus agentes ligados à administração do Estado, que estão a lesar, a ferir drasticamente o bom nome das instituições, devem ser expurgados, excomungados desses órgãos, porque estão a meter em xeque o bom nome das instituições. Uma semana, agora fazer 2 semanas, com as lojas, pequenas cantinas. Uma pequena cantina é uma microempresa. Não requer tecnocracia, não requer ciência para perceber que uma pequena cantina é uma microempresa. Mas por amor de Deus, como é que uma pequena empresa, do tipo de uma cantina, que está no âmbito do regime de exclusão, estão a esforçar a cantina a pagar IVA, ela está no regime de exclusão. Ela está no regime de exclusão, por amor de Deus, não façam isso. Mais de 40 lojas fechadas. Mais de 40 lojas fechadas. E por outra, se tivesse instaurado um processo administrativo no âmbito de qualquer infração, por exemplo, do tipo de transgressão administrativa, eles teriam o direito de apresentar as suas defesas. Os seus contabilistas, o grupo de contabilistas que têm assessorado nesse domínio essas empresas, dizem que estão a ser maltratados pelos agentes da AGT. Levaram as cartas de reclamação e simplesmente negaram receber as cartas de reclamação, impondo de que têm que pagar aquilo que eles já estipularam, ponto final, parágrafo. E a questão que se coloca é, alguns dizem que estão a pagar por via TPA. De quem é o TPA? Vai mesmo este dinheiro, ainda que indevidamente cobrado ou ilicitamente cooptado, vai mesmo para o CUT nacional? Vai para o Tesouro Único do Estado? A conta única do Estado? Eu quero saber o que está a passar, porque não se faz isso. Um país que se preze querer desenvolver, querer construir com elevação,
o seu desenvolvimento sustentável no domínio da economia nacional, não pode combater aqueles que estão a demonstrar vontade de se tornar bons cooperadores do Estado nesse domínio. Eu quero saber, senhora ministra, eu vou bater as suas portas, porque eu não acredito pessoalmente que esta ordem deve ser sua. Eu estou admirado, eu estou estupefacto em receber essa notícia, porque eu fui no terreno, e eu vou mostrar mais vídeos do terreno. Lá não pude fazer a live porque a rede não estava boa. Eu vou mostrar vídeos a entrevistar o pessoal no terreno, a mostrar as lojas fechadas, o depoimento dos malianos, a demonstrar. Eu aí ter na AGT local, porque eu fui ter na AGT local, disseram que não querem dar o direito de resposta, porque não cabe a eles, porque não é da competência deles, porque a ordem está vindo de cima e eles não podem alterar nada. Saí de lá, vim para cá, para a segunda repartição fiscal, e falei com o chefe adjunto dessa repartição fiscal. Amanhã vamos encetar outras diligências, mas a verdade é uma: isso é um sacrilégio sem igual. Esta gente está a combater o presidente João Lourenço. Por mais que estejamos insatisfeitos com o governo João Lourenço, mas não posso eu ficar satisfeito que alguém dolosamente, de forma deliberada, de algum sentido positivo. Não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. Ficar impávido e sereno diante de uma situação dessa. É horrendo, é horripilante, é das mais bizarras, das mais abjetas, é das situações mais gritantes, porque os atos de quem governa, nos termos da Constituição da República de Angola, se não tiverem conformidade com a norma do artigo 6º, princípio primeiro da supremacia constitucional e da legalidade, consequentemente, é nulo, é inexistente. É inexistente. Qualquer ato de qualquer agente da administração pública que pratica o arrepio do formalismo legal é nulo. É um ato inexistente à luz do direito. Não pode ter acolhimento, não pode ter provimento. O que está-se a passar com a nossa Angola? O que está-se a passar com a nossa Angola? Não acho isso normal. Quer dizer, não sei se vocês estão a entender o ponto da situação. O foco da situação é o seguinte, vou repetir. Estão a dizer assim aos agentes comerciais, aos sujeitos passivos da relação jurídico-contratual no âmbito do direito comercial: olha, com ou sem volume negocial suficiente, com ou sem rendimento anual suficiente, vocês devem pagar o IVA. Vocês devem pagar. Estão a entender isso? Quer dizer, eu sou do regime de exclusão, eles estão a dizer, não importa, paga IVA, isso é ordem superior. Epá, por amor de Deus. Isso é uma anarquia sem igual. É banalizar o direito e a justiça nesse país. É meter em xeque direitos fundamentais, estruturando a luz da ordem constitucional. Quer dizer, não estamos a banalizar. Quer dizer, isto é uma desordem. Isso é uma desordem. É uma anarquia que não se pode conceber. Isso é uma anarquia que não se pode conceber. Em circunstância nenhuma, o senhor Presidente da República, a senhora Ministra das Finanças, devem aceitar com que essa anarquia tenta ganhar algum desenvolvimento. Não pode aceitar que de forma irresponsável os seus agentes possam vexaminar, conspurcar, atentar gravemente contra a proteção do bom nome, da conservação do bom nome, da salvaguarda do bom nome do Estado, das instituições públicas. É uma forma de desacreditar o país. É uma forma de desacreditar o país. E eu não posso estar alheio a essa situação, porque todos nós assistimos, são factos e contrafactos do argumento, que houve uma digressão a nível internacional para cooptar investidores internacionais para investir no país. Houve, isso é um facto. Inclusive tivemos aqui na iminência de receber agora os Estados Unidos, que possivelmente vão tentar acudir à situação do corredor do Lubito. Não pode haver dois pés, duas medidas. Não podemos tratar pessoas iguais de forma desigual. Todos são agentes comerciais. Não podemos querer
carinhar a América por ser América e tratar com desrespeito esses nossos irmãos da base que estão aqui. São os primeiros, estão aqui a suportar, a contribuir para a nossa economia nacional. Não podemos meter de parte quem está contigo desde o início, a sofrer consigo, a lutar consigo, porque queremos aplaudir quem poderá vir injetar maior volume econômico para a economia nacional. É uma atrocidade sem igual, é um disparate ao direito e à justiça sem igual, é uma ofensa contra o bom nome das instituições, é assassinar o direito. Senhora Ministra das Finanças, vou escrever para si, vou remeter amanhã de manhã, imediatamente, uma solicitação de pedido de audiência para si, vou remeter factos, vou remeter fundamentos de direito, provas sustentáveis para demonstrar que estão a caminhar mal. Ou querem atentar contra si, porque sempre se prezou ser uma pessoa muito simples, uma pessoa muito cordial, muito cordata, ou alguma coisa não está a caminhar bem. Por favor, isso é uma denúncia pública que não vai se limitar por aqui. Este ato tem que ser reposto à legalidade. As lojas estão fechadas mais de 2 semanas agora. Quem vai ressarcir o salário dos trabalhadores angolanos? Como é que vão pagar o tributo do mês vencido se não estão a produzir? Como vão pagar o tributo do mês posterior se não estão a produzir no mês anterior? Alguma coisa não está a caminhar bem. Alguém está a andar em contramão com o direito, com a justiça, com a legalidade, com o formalismo, a necessidade escrupulosa, imperiosa de se observar o formalismo legal. Por favor, não vamos olhar isso de forma leviana. É um assunto muito sério, porque a economia é o coração de qualquer país. A economia é o coração de qualquer país. Esse povo está se sentindo marginalizado. Muitos estão a decretar falência e querem fechar definitivamente os seus negócios e se calhar procurar outras geografias onde respeita-se a lei, respeita-se a liberdade das pessoas, as garantias, os direitos fundamentais das pessoas, onde as pessoas têm obrigações, também têm direitos. Nós somos sim a favor de que as pessoas que devem pagar, mas você não pode querer ter pressa de querer mostrar trabalho não sei a quem e agir logo à margem da lei, arbitrariamente. Um ato ilegal não se cumpre. Imagine que eles pegam, retiram aquele selo, que não é selo, o papel que meteram ali, não assinado inclusive, porque sabe que todo documento não assinado à luz do direito não diz absolutamente nada, é inválido, é nulo. Quem vai responder sobre a reclamação feita? É muitas irregularidades, muitas incongruências que nós temos que pegar, sentar, refletir o país. Alguma coisa não está a caminhar bem. Alguma coisa não está a caminhar bem. Sr. Presidente da República, pessoas ligadas ao Sr. Presidente da República, Sr. Presidente, fique atento, porque há muita gente que diz que está contigo, mas está a boicotar. Há muita gente que está próximo de ti, mas são altamente contrabandistas, altamente criminosos, gente que estão ligados a grupos de associação criminosas, gente que praticam crimes de colarinho branco, gente que usam desta benevolência de estar próximo de si, que em vez de te protegerem o seu bom nome, eles acabam por macular ainda mais. Gente que não tem um pingo de consideração pelo voto de confiança que Vossa Excelência lhe tem transmitido para efetivamente atender o interesse do país. Não é possível termos uma Angola saudável nesses termos. Temos que repensar como reformular o país. Temos que repensar como ditar um novo recomeço. A coisa não está boa. Há muita mente corrupta. Esses atos incitam tendenciosamente atos de corrupções. Incita a corrupção, fomenta a corrupção, fomenta a devassidão, a arrogância institucional, a ditadura desnecessária, a arbitrariedade, o uso exacerbado, excessivo do poder em exercício de função e não ajuda o governo em nada. Estou totalmente melancólico
totalmente melancólico. Cria-me uma certa tristeza muito profunda saber que nós é que estamos a lutar para o país recuar. Não é dessa forma. Mesmo que por hipótese terá ocorrido alguma infração do tipo de transgressão administrativa, tributária, existem procedimentos. A minha questão de fundo é: por que não cumpre os procedimentos que a lei obriga? Por que não instauraram um processo administrativo do ponto de vista da transgressão administrativa? Por que não tem um processo? Como é que ele vai se defender? Então, calma ali, da noite por dia a gente entende acordar e diz: olha, vamos cerrar, vamos impor, eles pagam se quiser, quem não quiser, que volta no país deles. É esse país que queremos construir? Por amor de Deus. Por amor de Deus. Aqui fica o nosso desabafo, nosso descontentamento em razão do grito de socorro que nos fora feito por esse coletivo de agentes comerciais localizados na Praça do Cantimpão. Pequenas cantinas que você olha para aquilo que nem tem estrutura de uma empresa com alguma dignidade. Pequenas cantinas que ele está a lutar para garantir alguma subsistência mínima econômica, que consta do pacote do regime das empresas excluídas para o pagamento do IVA. O que é que se passa? É triste. Muito obrigado a todos. Por favor, ajude a partilhar. Voltaremos com novas evidências, porque vamos andar no encalço da situação até ver a legalidade a ser restituída. Pedimos que reponham a legalidade, reabram as lojas, porque não há elemento nenhum para mantê-los fechados. Aliás, mantê-los fechados, o Estado não ganha nada. Mantê-los fechados é nem a forma mais adequada de resolver o assunto. Por amor de Deus, assim não funciona. Assim não funciona. Muito obrigado a todos. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,